Olá pessoal, bem-vindos ao canal Comentando o Apocalipse. E aí, beleza? Bora trocar uma ideia sobre um assunto que, vamos combinar, a cultura pop simplesmente adora: o fim do mundo. Já parou pra pensar nisso? Parece que todo filme, toda série, todo jogo tá obcecado com essa ideia de apocalipse. É zumbi, é meteoro, é vírus. A gente quase se acostumou com a ideia de que tudo vai pelos ares, né? É um negócio que mexe com a nossa imaginação. Pensa só, a gente passa horas maratonando The Walking Dead pra ver a galera tentando sobreviver. A gente fica super envolvido na história do Joel e da Ellie em The Last of Us. E fala sério, quem não pira com as cenas de ação de Mad Max? O fim do mundo virou quase um parque de diversões pra gente. Mas e se eu te contasse que tem uma saga sobre o apocalipse que para milhões de pessoas não é só uma historinha? Para eles é tipo um spoiler do futuro. Então se ajeita aí que o nosso roteiro de hoje é esse. A gente já deu uma olhada no fim do mundo pop e agora vamos fundo na saga Deixados pra Trás. Depois a gente vai investigar de onde essa ideia maluca surgiu, como é que a ficção acaba virando coisa do mundo real e no final a gente vai entender por que tudo isso é tão importante. Bora nessa? Bom, vamos lá. O nome do fenômeno é Deixados para Trás, ou Left Behind no original. Pode ser que muita gente nunca nem tenha ouvido falar, mas essa série de livros é um monstro, um negócio gigante, principalmente lá nos Estados Unidos. Pensa num tipo de Harry Potter ou O Senhor dos Anéis, só que do universo evangélico. É nesse nível. E quando eu falo que é gigante, eu não tô brincando. Dá uma olhada nesse número. 80 milhões. Essa é a quantidade de livros que os caras venderam. Cara, 80 milhões, isso é mais do que a população de um monte de país por aí. Essa saga foi muito mais que um best-seller. Ela praticamente criou uma cultura própria, sabe? Com filmes, jogos e uma multidão de fãs que não só leram a história, eles acreditaram nela de verdade. E é aqui que o negócio fica sério. O que faz Deixados pra Trás ser tão poderoso é exatamente isso. Para os leitores mais fervorosos, isso aí não é uma aventura qualquer de ficção. Eles leem esses livros como se fossem um guia, saca? Um manual de instruções para o que vai acontecer nos últimos dias da humanidade. A fronteira entre o que é história e o que é crença simplesmente desaparece. Tá, mas qual é a história, afinal? É bem direta, vou resumir em 4 passos. Primeiro, o arrebatamento. Do nada, pá. Milhões de pessoas simplesmente evaporam, some todo mundo. As roupas ficam caídas no chão, carros sem motorista batem, aviões caem, um caos. Quem sumiu? Segundo livro, os cristãos de verdade. E quem ficou? Bom, a galera que dá nome à série, os deixados para trás. Segundo passo, a tribulação. Aí começam 7 anos de puro terror, com desastre, guerra, praga, tudo de ruim. Terceiro, aparece o anticristo, um político bonitão, super gente boa, que promete resolver tudo e unir o mundo, mas que na verdade é o próprio capeta. E por último, a batalha final, o famoso Armagedon, a luta final entre o bem e o mal. Parece roteiro de filme de Hollywood, né? Mas da onde eles tiraram tudo isso? Beleza, agora a gente entra na parte mais aula da nossa conversa, porque essa história não brotou do nada na cabeça dos autores. Ela é toda baseada numa interpretação bem específica da Bíblia, principalmente do livro do Apocalipse. É como se os caras tivessem pegado umas ideias teológicas bem complexas e transformado numa aventura de ação e suspense. O conceito principal, o que começa tudo, é o tal do arrebatamento. A ideia é a seguinte: antes do caos total começar, antes daqueles 7 anos de tribulação, Deus iria resgatar os cristãos fiéis da terra, levando eles para o céu para protegê-los. Seria um evento secreto, sabe? Num piscar de olhos, puf, sumiram. Agora, é super importante dizer, essa é uma das interpretações que existem, beleza? Nem todos os cristãos acreditam que isso vai acontecer desse jeito. E a teoria por trás dessa ideia toda do arrebatamento vem de um sistema com um nome bem esquisito: dispensacionalismo. Calma, respira que eu explico. Pensa na história do mundo como se fosse uma série da Netflix. Cada dispensação seria uma temporada. Teve a temporada Adão e Eva, depois a temporada Noé, a Moisés e assim por diante. Segundo essa visão, a gente estaria agora no finalzinho da nossa temporada, a Era da Igreja. E a próxima? A Tribulação. O arrebatamento seria aquele final de episódio de tirar o fôlego, que te deixa louco para a próxima temporada. O segredo para entender isso é que essa galera lê as profecias da Bíblia ao pé da letra. Ufa! É bastante informação, né? Vamos dar uma respirada? E se essa nossa conversa sobre o fim do mundo tá fazendo você pensar, faz o seguinte, aproveita a pausa e já se inscreve aqui no canal Comentando o Apocalipse para não correr o risco de ficar para trás nos próximos vídeos. Deixa aquele like também para fortalecer, que ajuda a gente a levar esse papo para mais gente. Fechou? Então beleza, bora continuar, que agora a ficção encontra a vida real. Beleza, de volta. É agora que o negócio fica mais doido. Como é que uma série de livros de ficção sai do papel e começa a mudar o jeito que milhões de pessoas veem a política, a tecnologia, o mundo?
É aqui que o jogo vira realidade. As ideias do livro começaram a funcionar como uma espécie de lente para interpretar o que acontece no jornal. Olha só como essa tabela conecta os pontos de um jeito muito claro. Na ficção, a gente tem um governo mundial único, liderado pelo anticristo. No mundo real, isso dá um gás danado para as teorias sobre uma nova ordem mundial secreta. No livro, o pessoal é obrigado a receber a marca da besta, tipo um implante. No mundo real, isso vira um medo gigantesco de microchips, vacinas e qualquer tecnologia de controle. Na história, o anticristo é um líder mundial que engana todo mundo. E na vida real, isso cria uma desconfiança enorme de organizações como a ONU, por exemplo. A ficção virou um manual para desconfiar do mundo. Então, resumindo a ópera, qual foi o impacto real disso tudo? Essa saga não ficou só na prateleira. Ela ajudou a definir a visão política de milhões de pessoas, principalmente em relação a Israel. Ela botou lenha na fogueira da desconfiança contra governos e instituições globais. Ela pegou uma interpretação do fim dos tempos que era de um grupo pequeno e transformou em algo super popular. E o mais importante, ela deu para as pessoas um roteiro, um jeito fácil de interpretar um mundo que, vamos combinar, parece cada vez mais confuso. E assim a gente chega na reta final da nossa análise. E a gente fecha com a pergunta que não quer calar. Afinal, por que isso importa? Por que a gente gastou esse tempo todo falando de uma série de livros? A resposta é bem simples, mas ao mesmo tempo bem profunda. Tudo isso por causa do poder gigantesco que uma boa história tem sobre a gente. Essa frase resume tudo. Sabe, histórias não são só um jeito de passar o tempo. Elas são ferramentas. Elas são como mapas. Quando a gente se sente meio perdido, sem entender direito o que está rolado no mundo, uma história bem contada pode dar um norte, uma explicação, um sentido para tudo. E para milhões de pessoas, deixados para trás foi exatamente isso. Um mapa para o apocalipse, um jeito de encontrar lógica no meio do caos. E isso nos deixa com essa pergunta final para todo mundo ficar pensando aí. Até que ponto uma ficção, uma história que a gente sabe que foi inventada por alguém, pode de verdade mudar o nosso jeito de viver, de votar, de enxergar as notícias e o mundo real? Onde é que a história acaba e a nossa realidade começa? A gente quer muito saber o que cada um aí pensa sobre isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa pergunta. E se essa análise fez sentido, não esquece de deixar o like e compartilhar com quem também curte esses assuntos. E claro, ativar o sininho para não perder as nossas próximas aulas, combinado. Agora ouça uma linda canção sobre o nosso assunto de hoje. É fim do mundo na TV. É zumbi, meteoro, vírus pra valer. Mad Max na estrada, tiro pra todo lado. The Walking Dead já virou seriado. A gente assiste comendo pipoca. O caos virou filme, virou fofoca. Mas tem gente lendo livro antigo, achando que o amanhã já vem escrito. Tem gente vivendo com medo do céu, achando que Deus virou roteiro de papel. Oi, dizem que eu vou ficar pra trás, mas eu tô bem demais, tô bem demais. Dizem que o mundo vai acabar, mas eu tô bem demais, tô bem demais. Dizem que é fé, dizem que é Deus, mas isso aí parece mais Netflix que céu bateu, levou. Sem confusão, apocalipse de livro não manda no meu coração. Vendeu 80 milhões de exemplar, mas que país que nem dá pra contar. Virou cultura, virou doutrina, virou medo disfarçado de rima. Anticristo bonito, político do mal, marca da besta em chip digital. Qualquer vacina vira conspiração, qualquer governo é o dragão. A ficção virou lente pra enxergar jornal. Misturaram profecia com pânico geral. Ei, dizem que eu vou ficar pra trás, mas eu tô bem demais, tô bem demais. Dizem que o mundo vai acabar, mas eu tô bem demais, tô bem demais. Dizem que é fé, dizem que é luz, mas isso aí é mais assustado que conduz. Bateu, levou, sem rodeio. Meu Deus, não escreve terror, escreve evangelho. História é mapa, eu sei que é, mas tem mapa que leva pro medo e não pra fé. Quando o mundo aperta, confunde a visão
Qualquer conto bonito vira explicação. Se for pra crer, eu creio em paz, não nesse medo que te prende atrás. O fim do mundo virou negócio, mas graça não vende ingresso, nem faz alvoroço. Ei, dizem que eu vou ficar pra trás, mas eu tô bem demais, tô bem demais. Dizem que o mundo